Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego, nós estamos no canal Vini Reforma. Nós estamos aqui para fazer outra review de um livro que eu li esses dias. Mas antes de começar, eu venho pedir para vocês para se inscreverem no canal, deixarem o like se curtirem, comentarem se vocês não concordarem com alguma coisa, se tiverem alguma coisa para adicionar, e compartilhar com quem vocês conhecem, ok? E é isso aí, bora para a vinheta. O livro de hoje vai ser um pouco diferente, porque o tema do livro ele é um pouco mais abrangente. Na verdade, ele não é um livro, quer dizer, ele é um livro, mas é um compilado de passagens, de citações, de capítulos, né, de outros livros, de um autor que se refere a um tema em comum. Mas esse tema em comum, na verdade, abrange, tem um leque muito grande de assuntos, né? Só que esse livro é muito bom no que ele se propõe, né? Eu vou já mostrar o livro. O livro é Como Cultivar uma Vida de Leitura, de C.S. Lewis. É um compilado de capítulos, de cartas de Lewis que se tratam de como ler, do porquê ler, os modos como a gente deve ler e tudo mais. Como eu disse, é um livro muito marcante, porque na verdade o Lewis, o que é bom no Lewis, que ele é muito genial, é muito mágico nas citações impactantes. Ele tem muitas citações que te deixam assim, reflexivos mesmo, sabe? E o livro, muitas vezes, do Lewis, mesmo ele sendo um escritor magnífico, inclusive para mim ele é o melhor escritor cristão do século XX, mas os livros dele, geralmente, alguns são muito cansativos. Eles têm pontualmente passagens que são incríveis, né? As exposições dele, grande parte, quando tem a definição é marcante. Mas algumas vezes são cansativas. Então, quando tem um livro que se propõe pegar as melhores passagens, ou as passagens que mais se direcionam a um assunto em específico, então o livro de fato é muito proveitoso. Esse livro é muito bom, tá bom? Então, como eu já disse, como é um livro com essa proposta, então às vezes as citações e as reflexões que eu tirei do livro fiquem um pouco desconexas, mas sempre vão se referir ao assunto da leitura, tá? Então vamos começar. Os meus olhos não são bastante para mim. Eu vejo através dos olhos dos outros. A experiência literária cura a ferida da individualidade sem diminuir seu privilégio. Ao ler a grande leitura, eu me torno 1000 homens e mesmo assim continuo a ser eu mesmo. No começo do livro, nos primeiros capítulos, se eu não me engano, no primeiro capítulo ele usa muito isso de a gente, como ser humano, não se contentar com a forma, com a perspectiva que nós vemos o mundo. Então nós queremos nos mergulharmos em outras perspectivas de mundo, outras cosmovisões que não a nossa, né? Não para que nós venhamos a aderir à cosmovisão dos outros, mas que nós venhamos a entender como que todo mundo vê o mundo, e também às vezes entender coisas que eles viveram e que nós não vemos, que nós não vivemos, que nós não sentimos, né? Então isso aí fica muito claro no capítulo, e mesmo sendo coisas que são simples de entender, às vezes são coisas que nos fogem, né? O porquê que nós lemos? Porque nós entendemos que a perspectiva que nós olhamos não vê um todo, né? Nós vemos sempre por uma perspectiva. E quando entendemos que o livro é alguém vendo pela perspectiva que nós não temos, nós entendemos que nós adquirimos o conhecimento de outra perspectiva. E baseando-se nisso, né, nós concebemos uma verdade ou um conceito muito mais bem formulado, mais bem fundamentado, né? Uma árvore cresce porque lhes são acrescentados anéis. Talvez fique estranho essa citação solta, mas eu vou explicar o que ele quer dizer com isso. Esse capítulo, se não me engano, 2 capítulos que falam sobre isso. Ele fala assim que a criança, o livro que uma criança gosta, não deve deixar de ser gostado quando mais velho. Porque quando a gente cresce, a gente não muda, a gente cresce.
Da mesma forma como uma árvore, quando cresce, ela não perde os anéis interiores. Ela adiciona anéis, mas o que está dentro não é perdido. É simplesmente acrescentado mais anéis. E onde está a mágica dessa citação? A mágica dessa citação é que ele fala assim, até no final do livro tem uma carta que ele fala assim, o que não deve ser gostado quando mais velho é aquela obra que não deveria ser lida nem quando mais novo. E eu falo assim com um exemplo muito bom, inclusive do C.S. Lewis, que é a Crônica de Nárnia, por exemplo. Gente, se você gostou quando criança e não gostou quando mais velho, algo de errado não está certo, porque o livro é incrível. Crônica de Nárnia, Pequeno Príncipe, Senhor dos Anéis, o que mais? Fantásticos, um monte de livros aí que são densos filosoficamente, teologicamente, que são livros infantis, mas que não tem um porquê, não tem um motivo pelo qual você deixar de gostar quando ficar mais velho, a não ser por ignorância. Tá? E é isso que ele quer dizer com essa passagem da questão dos anéis das árvores, né? Nenhum leitor que se preze anda em obediência a uma tabela etária, concordando com o que essa questão não tem necessidade de deixar de gostar algo em um livro infantil, né? O verdadeiro objetivo dos estudos literários é fazer do aluno um espectador de ao menos uma parte do tempo e da existência, confirmando o que foi dito antes. Que nós temos a consciência de que o livro é algo visto pelo escritor de uma perspectiva que nós não temos, né? As crianças não desprezam florestas reais porque leu sobre florestas encantadas. A leitura faz todas as florestas reais um pouco encantadas. Isso é muito mágico. Eu acho que essa citação ela saltou assim no livro quando eu li. Quando uma criança existe, na minha época principalmente, existia muito essa coisa de misticismo, né? De a mãe ou o pai falarem assim, ó, joga fora esse conto de fadas aqui que ele é do diabo, que tem coisa encantada, tem coisa mágica. E Lewis fala assim, não é assim. A questão da floresta encantada, isso aí não faz com que a criança perca o sentido do que é a realidade, mas sim aguça a curiosidade do que é a realidade. É como eu disse no vídeo sobre R.C. Sproul, é nas citações mais simples que você vê a genialidade do autor. E esse aqui é um exemplo, né? Não é porque as crianças leem sobre florestas encantadas que elas não valorizam a floresta real. Na verdade, a floresta real se torna um pouco encantada. Muito bom. Cada época tem um ponto de vista próprio. Cada uma é especialmente boa em enxergar certas verdades e suscetível a cometer certos erros. Isso, Lewis quer colocar na tua mente que livros de diversas épocas não são inúteis, tá? Ultrapassados podem ser, mas o conhecimento, embora ultrapassado, também é útil, porque você consegue compreender o andar do pensamento filosófico teológico na história, tá? Duas cabeças pensam melhor do que uma, não porque são infalíveis, mas porque é improvável que sigam pela mesma direção errada. Aí é uma coisa interessante, porque é muito comum a gente ver pessoas usando chavões, né, populares, né, ditos populares para se provar alguma coisa, sendo que muitas vezes os ditos populares podem ser submetidos a interpretações errôneas. E aqui ele fala um chavão, né, um dito popular, mas ele já explica. Duas cabeças pensam melhor que uma, não porque é infalível, não porque nenhuma das duas ou as duas juntas são infalíveis, mas porque os erros que uma comete, a outra não comete, e baseando-se nisso, as duas vão se edificar, vão amadurecer, vão aprender uma com a outra, né? Nenhum livro é realmente digno de ser lido Nenhum livro é realmente digno de ser lido aos 10 anos, se não for igualmente digno de ser lido aos 50. É o que eu disse, a carta que eu falei no outro assunto no começo, sobre o fato de que um livro lido na infância e gostado, deve ser gostado também quando mais velho. Esse preconceito, essa limitação etária dos livros não faz sentido para o C.S. Lewis.
As pessoas procuram mais aprovar ou desaprovar do que descrever. Isso é uma coisa importante de se dizer. E por que é importante? Parece que não, mas é importante. Logicamente, que o aprovar ou desaprovar é uma consequência, mas não deve ser o princípio. Você lê aquilo lá e fala, eu não gosto, e depois esquece. Não. Esse livro, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que as pessoas hoje, quando vão falar sobre alguma coisa, algum conceito, alguma doutrina, alguma coisa, eles partem do pressuposto de que eles não concordam ou que concordam. Depois eles explicam. Ele fala assim que não deve ser feito dessa forma. Nós devemos ler, adquirir aquele conhecimento, interpretar o conhecimento, depois a decisão de se aprova ou não aprova. Mas primeiro a descrição do que está sendo absorvido, a descrição do que está sendo adquirido, deve ser a preocupação maior do leitor. Tá? Ao lermos, encontramos-nos compartilhando seu fardo. Quando terminamos, voltamos para a própria vida, não descontraídos, mas fortificados. Quando lemos, nós somos inseridos ao contexto do escritor. Nós, muitas vezes, sentimos uma empatia, sentimos uma relação muito profunda com o livro, ao ponto de sentir o que o livro sente, o que o livro passa. Mas, depois, quando saímos dele, nós não saímos simplesmente... passamos pela experiência e dane-se. Mas nós adquirimos o conhecimento que o livro passa. Bem, essa forma que deve ser lido. Tá? Eu sei que muitas das vezes a pessoa simplesmente lê e esquece o conhecimento, guarda lá no fundo, mas a realidade, o ideal para se fazer ao ler o livro é você se abrir ao livro, você ser inserido, você estar aberto a ser inserido no contexto do livro e depois sair dele fortificado, edificado, amadurecido um pouco mais, né? O valor do mito é que ele leva todas as coisas que conhecemos e ele eleva todas as coisas, né, que conhecemos e restaura nelas o rico significado que foi escondido pelo véu da familiaridade. Olha que interessante, gente. Talvez essa citação Lewis tenha colocado um pouco mais de complexidade para passar uma coisa simples. Mas o que ele está passando é o seguinte: quando a gente lê algo sobre coisas cotidianas, coisas rotineiras, onde essa coisa rotineira ela é destacada, Lewis está falando assim que, na verdade, os mitos, as fantasias, elas nos atraem de novo para essas coisas cotidianas nas quais a gente deixa de lado, né? A gente simplesmente ignora. Então o mito, a fantasia, ela destaca essas coisas que nós cotidianamente deixamos de lado, né? E para finalizar, uma grande indiferença ao conhecimento contextual do autor não é genialidade nem integridade, é preguiça e incompetência. Que ele foi bem duro, é uma carta, essa citação é uma carta. Ele fala assim que você lê o livro, qualquer livro, seja a Bíblia, seja qualquer livro, sem querer entender o contexto, é preguiça e é incompetência. Incompetência, olha que palavra dura. Então, pessoal, é isso. Vários temas, como você viu nas citações, são temas divergentes, porém sempre focam na questão da leitura. Até um pouco de hermenêutica tem, se for pensar bem, né? Mas é isso, pessoal. Novamente vou mostrar o livro. C.S. Lewis, Como Cultivar uma Vida de Leitura. Muito obrigado por assistir. Um beijão e até o próximo vídeo.